Agora nós vamos com o doutor Eduardo Leite, que já está aqui a postos. Nós vamos comentar as principais notícias que aconteceram e que também, explicar muitas as dúvidas da tragédia lá do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo jóia? Boa segunda-feira e boa semana para todos. Sim, sim. Boa semana a todos nós, né? Esperamos que seja realmente boa. Vamos esperar. Você sabe que o número de vítimas do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, subiu para 237 na noite deste sábado, dia 2 de fevereiro. O Bruno Portela Frix, de 22 anos, que estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ele não resistiu aos ferimentos, infelizmente. E nós vamos esperar que não tenha mais vítimas por conta dessa intoxicação. Olha, Marise, realmente é o que nós esperamos. Mas pelo que as coisas, pelo andar da carruagem, pelo que nós estamos sentindo, pelo que nós estamos vendo e até pesquisando, conversando com as pessoas, me parece que realmente pode ocorrer aí mais mortos em função desse acidente. Haja vista a questão de um gás tóxico, que é justamente o que está o cianeto, que acabou em função do monóxido de carbono mais o cianeto, e o cianeto é um veneno, ou seja, é um gás extremamente tóxico. Para você ter uma ideia, ele era utilizado na Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração, nas câmeras de gás para poder eliminar os judeus, para você ter uma ideia. Então era um gás já utilizado na Segunda Guerra Mundial. É um gás extremamente tóxico e que leva efetivamente as pessoas à morte, como de fato levou. Nós tivemos 90% das pessoas que foram mortas em função do gás. Quer tomar uma água? Toma uma água. Não. E o que acontece? Nós tivemos, esse final de semana, recebemos aqui um antídoto para poder combater esse gás. Foi inclusive doado pelo governo americano, a pedido até do governo do Rio Grande do Sul, dos especialistas, e já saiu uma notícia de que provavelmente pode não dar resultado esse antídoto. Ele pode não dar resultado? Pode não dar resultado por uma única razão, porque o que acontece? Ele tem que ser aplicado, injetado nas primeiras horas após o acidente. Para você ter uma ideia, os países que usam esse tipo de antídoto, ele é aplicado antes mesmo de chegar ao hospital, a vítima chegar ao hospital. Então, na primeira hora ele tem que ser injetado. Entretanto, chegou no sábado e as pessoas começaram a ser medicadas, e nós sabemos que o cianeto, ele permanece num período de 19 horas na corrente sanguínea e consequentemente, ela tem um desdobramento bastante grave, Então, o grande problema é que se esse antídoto não dê resultado em função dessas pessoas que estão contaminadas pelo cianeto. Então, realmente a coisa é difícil. Nós temos 70 e poucas pessoas ainda na UTI, sendo inclusive com aparelhos, a sua respiração através de aparelhos. Eles não conseguem respirar sozinhos. Não conseguem respirar, e se desligar o aparelho, essas pessoas morrem. Nós tivemos mais uma morte, que é a morte do Bruno, 22 anos de idade, porque não resistiu, como você já anunciou. Então, esse é o quadro no aspecto clínico, pelo que nós temos conversado com alguns médicos, alguns especialistas na área. Então, esperamos que efetivamente não só esse antídoto, mas sobretudo outros medicamentos possam começar a dar resultado e que essas pessoas consigam efetivamente voltar à sua normalidade. Nós tivemos, inclusive, só para você ter uma ideia, naquela questão da tragédia de 11 de setembro nos Estados Unidos, em Nova York, tivemos várias pessoas também contaminadas com esse gás cianeto, e até posteriormente, até hoje, pessoas sofrem com relação a essa contaminação. Porque o que ocorre, segundo um especialista, cria uma fibrose pulmonar.
e por conta disso a pessoa tem dificuldade de respiração e daí por diante. Então esse é o quadro em relação do que ocorre aí dessas pessoas. E coloca também questão de não usar mais esse tipo de produto para o problema é que, na verdade, o que criou esse gás, o cianeto, foi justamente a espuma que se encontrava no teto da boate. Ou seja, é altamente inflamável e ela acabou produzindo esse gás e muitas pessoas morreram em função desse cianeto. Doutor Eduardo, ontem saiu algumas informações, mais declarações, tanto de um dos donos da boate, também do grupo que estava apresentando naquela noite, e declarações novamente contraditórias. Como prossegue isso? O que acontece é o seguinte, na investigação há o confronto de informações, ou seja, as narrativas. É óbvio, nós já ouvimos, a polícia já ouviu funcionária da boate, ouviu inclusive um barman, que por sinal também também deu a sua declaração em relação à dificuldade de saída da própria boate. O engenheiro também. Nós tivemos até uma reconstituição feita por uma emissora que demonstra efetivamente a dificuldade que as pessoas tinham. Para você ter uma ideia, próximo ao caixa, segundo essa reconstituição, próximo ao caixa, você tem passagem de uma pessoa, não passam duas pessoas. Então imagina, um corredor como esse, onde dizem que quase 1.000 pessoas ou mais de 1.000 pessoas se encontravam na boate. Então é óbvio que ninguém ia conseguir efetivamente chegar à rua, na rua, para poder se evadir daquele local. Uma única saída e só uma pessoa conseguia Uma única passar. saída, ou seja, você tem o problema em que pese você tem uma porta com um vão não mais do que 2 metros, então para você sair ter essa quantidade de pessoas saindo ao mesmo tempo é quase impossível. Então, e tanto é que é verdade que as pessoas acabaram morrendo na porta, na porta de saída. As grades que dificultaram também a saída. A própria declaração de um dos donos, um dos proprietários da Kiss, disse que também o bombeiro teve responsabilidade porque as vítimas que conseguiram ganhar a rua também atrapalharam no salvamento. Mas, na verdade, as grades que se encontravam na frente para poder organizar uma fila de entrada daí por diante, acabou sendo um obstáculo, para poder sair. Então, isso está sendo apurado, está sendo investigado. E essas contradições de depoimentos levam a uma conclusão. Por quê? Porque, na verdade, quando você produz uma prova, o que é que você faz? Não é só a prova pericial que está sendo produzida, que provavelmente hoje já há um relatório, pelo menos preliminar, em relação à questão da boate. Mas, sobretudo, o depoimento das pessoas. E a prova pericial, neste caso, ela vai ser fundamental. E já se constata inúmeros equívocos, inúmeros erros, até na própria estrutura da boate. Então, é óbvio que eu volto a ressaltar, nós não estamos diante de um homicídio culposo, nós estamos diante de um homicídio dolo eventual, ou seja, assumir o risco de produzir o resultado morte a partir do momento em que se utiliza shows pirotécnicos, com um equipamento que efetivamente não é adequado, a falta de estrutura, a falta de aparelhamento, a falta de um corpo de segurança, corpo de bombeiro no local. Enfim, então esse é o ponto principal. E a questão não é só a falha humana, sobretudo a falha de todo o sistema, ou seja, um conjunto de erros, ou seja, na verdade é um conjunto de erros na sua totalidade. Então, essas são as questões que estão sendo apuradas nessa investigação. Dessa abrangência, a prefeitura que liberou uma casa dessa para entrar em funcionamento. É uma sucessão de erros, ou seja, é o bombeiro que efetivamente não sabe em que condições foi feito e que foi aprovado, que foi dado esse alvará de funcionamento, essa autorização do Corpo de Bombeiro nessas condições, mesmo estando vencido em agosto de 2012, alguém assinou esse laudo de bombeiros. Sim, e a própria irresponsabilidade dos proprietários de deixar uma maior quantidade de pessoas entrarem, sendo que a casa comportava até 700 pessoas, mais ou menos. Marisa, eu posso te adiantar o seguinte,
por mais que uma casa esteja muito bem equipada, com toda a sinalização, com tudo isso, a questão de você cumprir a lotação, ela é de fundamental importância. Porque o que acontece, se você tem lá 691 pessoas, se você coloca 1.200, nós estamos falando quase o dobro de pessoas. Mesmo que você tivesse todos os equipamentos funcionando perfeitamente, você tem uma superlotação. A superlotação faz com que as tragédias ocorram. Claro, né? Então você não tem como prever. O que ocorre é o seguinte, a limitação, ela tem que ser cumprida, obedecida. A partir do momento que você não cumpre aquela limitação, você já está assumindo um risco de produzir um resultado morte numa tragédia como aconteceu em Santa Maria. Sim, entendeu? Bom, então, nós vamos acompanhar todo o desenrolar desse processo e qualquer nova informação, nós vamos voltar aqui com o doutor Eduardo Leite, sempre, a semana inteira. Vamos mudar de assunto agora, doutor, porque foi eleito presidente do Senado Federal o novo presidente da Casa, Renan Calheiros. Começa a ocupar o cargo a partir de hoje, com muitas novidades em sua rotina. Nós tínhamos falado sobre isso, que ele poderia vir a ser, e aí nós falamos que até era um dos favoritos e foi. A indignação nacional, me parece que ela está sendo propagada nos 4 cantos desse país. Nós podemos perceber pelas redes sociais, ou seja, as pessoas estão indignadas, né, até pela forma em que foi conduzido esse processo para levá-lo à presidência do Senado, que é, como nós já alertamos, dentro da hierarquia do país, é o terceiro cargo mais importante, porque você tem o presidente, o vice-presidente e logo em seguida você tem o presidente do Senado, que assume na falta dos dois. Exatamente. Então é o terceiro cargo mais importante do país. E aí o que acontece? Por que as pessoas estão... Primeiro, nós temos um presidente do Senado que é réu no STF, né, no Supremo Tribunal Federal. E uma coisa mais grave, porque os crimes que ele responde hoje são crimes praticados na função de presidente que deixou em 2007. Então, o que acontece? Hoje, se ele responde um peculato, porque lá atrás, quando ele era presidente, numa despesa de 40 e poucos mil reais, ele apresentou para justificar aquela despesa notas falsas, notas frias, né? Ou seja, fraudou efetivamente a função do próprio Senado, né? Nós estávamos diante de um decoro. Eu ainda comentei isso. Ele não poderia ser nem candidato e muito menos senador, porque se as coisas tivessem encaminhado, ele devia ter sido cassado na época por decoro parlamentar. Porque é a mesma coisa de você apresentar, você vai justificar aqui para a emissora, apresenta lá uma nota falsa. O que ela vai fazer? Ela vai, obviamente, demitir. Sim. Isso acontece em qualquer iniciativa privada, ou seja, demite sumariamente aquela pessoa. Isso devia ter sido feito lá atrás e não foi feito, né? E ainda mais, ou seja, ele responde por falsificação de documento, né? Também, ou seja, enquanto ele era presidente do Senado, apresentou notas frias, notas falsas, para poder justificar junto ao Senado o pagamento das contas pessoais, né? Ou seja, então ele fez prova num processo disciplinar dentro do Senado, ele apresentou como prova essas notas falsas para dizer o seguinte: olha, quem paga, na verdade, as minhas contas pessoais, na verdade, através desses recebimentos, dessa prestação de serviço que foi feita. Então, juntou um documento falso, né, notas frias, para poder justificar aquelas contas e as contas do próprio Senado. Então, nós estamos diante de uma vergonha nacional. Sim. Vamos dizer dessa forma, né? Não, e o que é mais interessante ainda é que, diante de todo esse caso, e mesmo assim não teve nenhuma intervenção em relação a essa eleição. O que ocorre é o seguinte: são as tratativas políticas, né? Você vê que ele recebeu 50 e poucos votos, acho que foram 56 votos, ele recebeu e foi eleito pela maioria absoluta, ou seja, então eu diria que são coniventes, então, os senadores são coniventes. Aquela manifestação na internet não surtiu nenhum efeito. Eu acredito que isso não pare, ou seja, ele vai, nos próximos 2 anos, ele vai enfrentar a manifestação das pessoas indignadas, e isso não pode terminar mesmo. Por quê? Porque nós estamos diante de uma situação bastante atípica dentro do cenário como presidente.
né, seja, como presidente da casa, como presidente do Senado. Muitos outros casos. Nós temos inúmeros casos, não só no Senado, como na Câmara, como também na própria, nos estados, nas prefeituras, enfim, nós temos diversos casos. Nós precisamos passar o país a limpo, né? Ou seja, nós precisamos expurgar, nós precisamos eliminar essas pessoas da política nacional, porque enquanto eles estiverem aí, efetivamente nós não vamos conseguir passar o país a limpo. Esse é realmente o problema maior. Então, eu acho que essa indignação vai continuar, as pessoas vão protestar, as pessoas vão para as ruas daqui a pouco, não vai demorar muito, mesmo porque se nós voltarmos no tempo, em 1992, o Collor foi colocado para fora da presidência em função de uma grande manifestação que ocorreu, né? Então esse é o quadro político que nós estamos enfrentando. Já está quase acontecendo essa manifestação. As pessoas já estão começando a ter consciência de tudo isso que está acontecendo, porque ninguém acredita a princípio. Sai a notícia e fala não é possível que isso vai acontecer, e realmente acontece. Então a gente está a pé de um protesto. Não dá para duvidar, né, das coisas que acontecem nesse país, né? Sim, não dá mesmo. Vamos mudar agora de assunto, porque nós temos as novas regras dos motociclistas e motofretistas. Eu acredito que tenha começou a valer neste sábado essas novas regras, não é, doutor Eduardo? Ela começa agora, essa semana começam essas novas regras que é uma adequação dos motoboys, né, dos motofretistas, né, que eles chamam, ou dos mototáxis, né, até por uma questão de segurança não só dos motoqueiros, mas sobretudo aquelas pessoas que também faz parte desse sistema todo, né? E nós sabemos que só na capital, só em São Paulo, nós temos 200 mil motofretistas ou motoboys, e temos só no estado de São Paulo são 500 mil. Ou seja, se você não regulamentar essa profissão, essa função importante, né, realmente ela vai continuar desorganizada. Nós temos um problema muito sério com relação à questão do gasto da saúde pública em decorrência da quantidade de acidentes que ocorrem, né? Então, o que essa lei impõe é uma regulamentação com equipamentos e um curso específicos, equipamentos de segurança e também, talvez eles não tenham percebido essa importância, né? Sim, nós temos uma ligação do capitão Sérgio Marques, da Polícia Militar de São Paulo. Bom dia, capitão, tudo bem? Bom dia, Marise, bom dia, doutor Eduardo. Bom dia. Bom dia. Da cidade. Um ótimo dia a todos. Muito obrigada pela sua participação. Capitão, já começaram as autuações? No estado de São Paulo, nós decidimos, nesses 3 dias iniciais, em relação ao início da fiscalização, ou seja, já a partir do dia 2 de fevereiro, no sábado, último sábado, domingo e nesta data, nós entendemos por bem ainda aplicarmos a orientação a partir de fiscalização educativa em relação aos profissionais que trabalham com motofrete. Entendi. Doutor Eduardo, tem uma pergunta? Tenho sim. Capitão, bom dia, capitão Sérgio. Eu acho que a grande queixa, né, tanto é que na sexta-feira eles fizeram uma mobilização e pararam a cidade de São Paulo por conta desse adiamento que eles estão pleiteando. E a grande queixa deles é com relação à falta de estrutura na aplicação de cursos e, sobretudo, o alto custo para poder fazer as adequações nas motos, né? Que nós temos 200 mil só em São Paulo e 500 mil no estado de São Paulo. Como é que a Polícia Militar, que vai ser, obviamente, a condutora ou pelo menos aquela que vai proceder às fiscalizações, como é que a PM se posicionou e como que ela vê essa situação? É uma situação delicada no aspecto do número de profissionais que trabalham nessa atividade, nessa importantíssima atividade, não só na cidade de São Paulo, como no estado de São Paulo, né, pelo trabalho que esses profissionais desenvolvem. Como foi muito bem dito, doutor, essas normas que foram lançadas, a alteração no Código de Trânsito Brasileiro, a norma do CONTRAN que versa sobre esse assunto, o intuito maior é aumentar a segurança tanto do profissional na atividade quanto
o trânsito viário como um todo. Como que a Polícia Militar ela observa essa situação? A lei é de 2009, houve a normatização também no mesmo ano de 2009, houve tempo para se regulamentar, os profissionais se regulamentarem, mas nós observamos também que as mudanças estruturais, tanto no veículo quanto na exigência do curso, evidentemente que há um curso por parte desse profissional, né? Mas como que a Polícia Militar acaba trabalhando? Nós, né, nesse sistema todo, somos o órgão que efetivamente aplicará a fiscalização. Por isso mesmo que nesses 3 dias iniciais, ainda com a norma já em plena vigência, afinal de contas o CONTRAN, que é o órgão regulamentador, ele não prorrogou a entrada em vigência da fiscalização, mas mesmo assim, nós sensibilizados com essa situação de 500 mil profissionais no estado, 200 mil na capital, 21 mil só realizaram o exame, ou melhor, o curso no estado, 15 mil na cidade de São Paulo. Ainda nós estamos trabalhando com essa viabilidade do viés educativo orientativo, porque no frigir dos ovos o que mais importa é nós termos um trânsito seguro. Tá certo. Capitão Sérgio Marques, eu quero agradecer a sua participação aqui no Revista da Cidade. Ficou muito bem claro, e lembrando a todos que é para segurança. Ninguém quer prejudicar o trabalho aí dos motociclistas, muito pelo contrário, eles querem viabilizar e assegurar toda essa... Portanto, porque os índices de motociclistas, né, eles acaba crescendo a cada dia, Muito obrigada, capitão, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e disponho da Polícia Militar. Tá certo, obrigada. Você sabe, Marise, o que eu me preocupo bastante, não é só com relação à regulamentação, mas sobretudo como a Polícia Militar vai enfrentar esses protestos. Sim. Porque sexta-feira nós tivemos uma paralisação e que ela realmente acabou causando um problema sério em São Paulo. Então eu não sei como é que ela vai encarar essa questão dos protestos. Vamos ver aí como é que vai ficar os próximos capítulos dessa novela que vem se arrastando há bastante tempo. Sim. Muito obrigada, doutor Eduardo. Eu que agradeço, muito obrigada. Boa semana para todos. Até a próxima. Obrigada, tá certo.